Olá, gente. Tudo bem com vocês? Jejum de 48 horas. Deixa eu colocar aqui. Bom dia. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o meu tempo de agora. Bom dia. Então, tô há 33 horas. Por que eu tô fazendo isso novamente? Eu sempre faço. Na verdade, a gente sabe que o jejum tem benefícios que vão além de emagrecer. Me perguntam sempre, você emagrece mesmo sendo magrinha? Emagreço uma quantidade muito pequena e quando eu volto a comer normalmente, eu volto no meu peso geralmente. Então, assim, sempre fica muito equilibrado, porque na minha janela alimentar eu também como um pouco a mais e tá tudo certo. Mas eu faço isso para mostrar que, mesmo para uma pessoa que se exercita, é magra, que tem saúde, que funciona, que é possível, né? O jejum, aliás, ele é muito praticado por pessoas também que não têm sobrepeso com outros objetivos. Imagine para uma pessoa que tem sobrepeso, que tem gordura. A gente tem que entender que a gordura, gente, estocada no nosso corpo, é o teu alimento quando você está em jejum. O que acontece é que as pessoas não conseguem fazer jejum? Porque o corpo delas não consegue entrar nesse modo de queima de gordura porque tá muito viciado em carboidrato, tá muito viciado na via da glicose, glicolítica. Então é muito açúcar sempre, carboidrato. Suas mitocôndrias ali estão mimadas, estão acostumadas a cada 3 horas, 4 horas você comer um monte de carboidrato. Então, quando a gente tem essa dificuldade em começar o jejum e se sentir bem, é que o teu corpo precisa se adaptar, ter essa flexibilidade metabólica, tá? Então, aí que tá o grande X da questão. Depois das... Ontem até postei, né? Falei depois das 24, mas eu acho que depois das 18, a fome reduz completamente. Igual, eu tô há 33 horas e uma grande diferença que aconteceu comigo nesse jejum especificamente agora, porque eu estou super bem suplementada. O ano passado eu falei pra vocês que eu tive alguns problemas, tinha deficiência de ferro, tinha deficiência de B12, de complexo B. E alguns meses eu tenho prestado muita atenção, tenho cuidado muito nessa suplementação. E realmente eu senti muito bem nesse jejum, eu não senti fome, não senti aquele desespero para quebrar o jejum que acontecia antes, quando eu estava com os meus níveis nutricionais mais baixos. Principalmente quando eu fiz um jejum longo lá na Alemanha, o ano retrasado, a gente já está em 2023, em 2021 eu fiz um jejum de 8 dias e depois que eu saí do jejum, eu vi que meus níveis de ferro estavam mais baixos, alguns níveis de vitaminas. Então eu senti muita fome no pós-jejum, fiquei mais tempo em jejum, óbvio, mas eu fiquei assim alguns dias com aquela necessidade de compensar. O que não aconteceu dessa última vez agora, claro que são poucas horas em comparação a 8 dias, mas o fato de eu estar bem, ontem eu cozinhei para minha filha, cheguei em casa, estava em viagem e fiquei super bem, tá? Então assim, o que eu falei pra vocês antes que aconteceu comigo? Nos dias anteriores, no dia da ceia ali eu comi bem, mas mesmo na ceia eu comi mais proteína. Então a questão assim, antes de você iniciar o jejum, você tem que mudar a sua alimentação. Você tem que mudar a composição do seu prato, comer menos carboidrato e aumentar as proteínas e as gorduras. Então, naturalmente, você vai ensinando o seu corpo a entrar nesse modo que não é queimar açúcar, você começa a queimar gordura, né? Então, quando você reduz esses carboidratos uns 2, 3 dias antes de começar um jejum, que seja de 24 horas, você vai sentir muito menos fome. Isso é fato, tá? Fumar quebra o jejum? Não quebra. Então, essa necessidade, Vanessa, de compensar pode estar associada, sim, a alguma deficiência nutricional. Daí o pessoal pergunta, mas quem é anêmico pode fazer? Quem tem deficiência?
Então, eu faço suplementação. Acredito que os meus níveis estejam muito bons. Nesses dias de jejum, que no caso eu vou quebrar hoje à noite, fiquei ontem e até o fim do dia, eu não tomei alguns suplementos, tá? O magnésio eu continuo, né? Inclusive ontem entrou muita gente na jornada, eu vou deixar essa live também sinalizada para o pessoal que entrou no nosso grupo lá da jornada, que eles estão em dúvidas. A gente tem um arsenal de aulas gravadas do ano inteiro, você vai aprender tudo sobre jejum na jornada. E aqui eu vou reforçar. Então, você que entrou na jornada, vai lá na plataforma Nutror, acessa todas as aulas, todas as semanas, e no dia 18 agora de janeiro, a gente retorna as nossas aulas semanais. Na jornada, a gente tem um encontro semanal, onde a gente fala de um assunto e onde as meninas interagem, os meninos também tiram suas dúvidas. Então, toda semana na jornada a gente retorna no dia 18, tá? Então, o pessoal que chegou na jornada, se acalmem, tranquilizem-se, vão lá no Nutror, que vocês vão achar todas as aulas gravadas. Tem aula de suplementação, aula de jejum, aula de protocolos, de alternância. Então, voltando a essa parte do jejum, né? Então, eu queria fazer isso novamente para mostrar para vocês. Eu também dei uma exagerada nas quantidades, em coisas mais ricas em açúcar, então a gente já fica pesado. Eu gosto muito desse estado de cetose mais alerta, de quando você come mais proteína, quando você faz jejum, porque a mente fica mais clara, você fica... Então, quando você tá muito no carboidrato, no açúcar, vocês devem ter percebido isso no final de ano, né? Você fica mais lento, mais cansado, mais letárgico, mais irritado. E eu não gosto dessa sensação. Claro que comer é muito bom, comer essas coisas é maravilhoso, mas a gente sempre tem que pensar, né, que são momentos esporádicos, né, que se a gente for levar uma vida inteira comendo só dessa forma, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida, você não vai conseguir explorar o seu potencial. Não é só de peso que eu tô falando, gente, eu tô falando de rendimento, né, aquela coisa que você faz da sua vida, que isso tudo tem a ver, tá? Então, aquela pessoa que tá sempre letárgica, sempre com preguiça, ela tá sempre postergando, e com certeza a vida dela, em outros aspectos, vai ser uma vida não tão plena, né? Então, outra coisa que eu ia dizer, essa noite, eu deitei lá pelas 10 horas, e aí eu senti, umas 3 horas da manhã eu acordei. Porque é normal, quando a gente tá no jejum mais intenso, a gente sentir menos sono, ficar aquela insônia. Então, quem fez jejum aí, ficou com insônia, pode responder aqui. Fiquei um pouquinho, aí eu acordei, fiquei enrolando na cama, assistindo filme, depois voltei a dormir, e dormi bem esse restante, tá? Mas sim, durante jejuns mais longos, o nosso corpo tem uma necessidade menor de sono, de reparação. Engraçado isso, né? Então, o corpo quando a gente come muito, o corpo tem uma necessidade maior desse tempo de reparo. E quando você tá em jejum mais prolongado, esse tempo reduz. Quando eu tava nesse jejum de 8 dias, o pessoal falou que é normal, num jejum prolongado, você dormir 4, 5 horas por dia no máximo, porque é realmente algo fisiológico. Essa noite foi difícil, né? Mas eu já vi relatos, assim, nesse jejum que eu fiz de 8 dias, eu fiquei os 8 dias dormindo pouco, eu não aumentei. Mas eu já vi gente que diz que depois dos 5º, 6º dia começa a dormir mais de novo, 7, 8 horas. Então eu não sei, comigo aconteceu isso de eu ficar muito alerta todo o tempo que eu fiquei em jejum. Então assim... porque algumas coisas acontecem. O meu coração tá mais acelerado, né? Que a adrenalina aumenta. Então, você fica assim, mesmo parado, o teu ritmo metabólico... Gente, então, vamos anotem isso aí. Falam que jejum diminui o metabolismo. Isso é a maior furada que existe, tá? O que quer dizer esse coração acelerado num jejum de 33 horas, como eu estou? O teu gasto calórico em repouso, ele tá mais ativo, tá mais intenso. Você tá ali no modo queima, ó. Tá ali, ó, queimando gordura à torta e à direita. Acabaram todas as reservas de alimentos. Então, assim, depois das 24 horas, a gente entra num coeficiente de queima de gordura muito mais intenso. Então, assim,
eu vou pra academia daqui a pouco, vou fazer um treino, vou mostrar pra vocês. Nesse tempo que a gente tá em um jejum mais prolongado e coloca o exercício, a queima de gordura ela é mais intensa. Então, assim, o teu corpo, o teu ritmo metabólico, ele não diminui. Então, jejum, anotem, não diminui metabolismo, tá? Jejum aumenta. Claro que se eu ficar lá 5, 6, 7, 8 dias, um jejum mais prolongado, depois de algum tempo, sim, o corpo vai se adaptando e vai diminuindo. Mas esses jejuns até 2, 3 dias, não diminui. Daí você vai quebrar o jejum, você vai voltar a comer e você entra no modo zero de novo. A questão é... Gente, aqui tá a tela do aplicativo, tá? Fiquem tranquilos. É o aplicativo, por isso que eu coloquei aqui. Não se estressem. Então, por isso que a gente tem que sempre entender. Quando a gente faz um jejum de mais de 36 horas, no caso o que a gente propôs aqui foi 48 horas, por exemplo, um dia inteiro sem comer e mais quase o outro dia. É impossível você não gerar déficit calórico, tá? Porque você ficou um dia, quase 2 dias sem comer. Então, você vai ver o saldo da semana, mesmo comendo pouquíssimo, fazendo uma dieta normal, você nunca vai conseguir esse saldo nessa semana fazendo uma dieta de restrição calórica. Então, assim, o jejum emagrece também pela restrição calórica e também pelo esse fator de que depois das 24 horas o teu ritmo metabólico aumenta, a fome diminui, né? A adrenalina aumenta, tudo aumenta, você entra no modo top, assim, de queima de gordura. E aí você fica mais propenso a queimar gordura, a emagrecer, inibindo a fome, diferente de quando você fica lá comendo um pouquinho, come 3, 4 vezes, 5 vezes, aí fica... Você nunca consegue entrar nesse modo de queima de gordura turbo, na cetose, porque você está sempre abastecendo o teu corpo, com pouca quantidade, mas você está abastecendo. Quando a gente não abastece com o alimento, o corpo se abastece com a nossa gordura. Então, a nossa gordura, o corpo entende, tá? Ok, não tem nada aqui de alimento, agora é a vez da gordura. Tipo, o que eu vou fazer, né? O teu corpo entra nesse modo evolutivo e aí começa a queimar gordura, tá? Então, assim, o que eu falo de novo, quanto mais gordura você tem, mais estoque você tem. Então, assim, jejum é perigoso? Claro, gente, se jejum fosse perigoso, a gente não estaria aqui, né? A gente tá num mundo hoje que a gente tem comida sobrando por todos os lados, a gente come sempre, a gente tem medo de sentir fome, a gente tem medo de sentir. Até esses dias o professor Gabriel postou, achei fantástico no último, né, uma felicitação do fim de ano, que ele falou, que você faça jejum, que você tome banhos gelados e que você passe mais fome. Mas o que ele quis dizer? Passar mais fome é justamente fazer jejum. É deixar o teu corpo sentir o que é ter fome. Não queremos pessoas famintas no mundo. Não tem nada a ver com essa besteira. Tem a ver com você entrar nesse modo de reparação, de jejum, que isso só acontece quando você faz um jejum maior, né? Se até um jejum de 24 horas você vai ter um efeito, depois dessas 24 horas é outro efeito, né? Tem gente que faz 2 dias, 3 dias, enfim. Então, é isso que eu queria deixar bem claro. O jejum, ele tem ferramentas e benefícios na diminuição do apetite, no aumento do metabolismo, na queima de gordura, como nenhuma outra ferramenta tem. Nenhuma outra dieta calculada. Você pode ser o melhor nutricionista do mundo, que ele vai calcular os alimentos. Não existe benefício, não existe forma, assim, tão eficiente quanto o jejum, tá? Eu entendo que algumas pessoas não consigam fazer, mas não podemos, por causa disso, não podemos dizer que ele não funciona, que ele não é bom, porque ele é muito bom, tá? Sobre medicações durante o jejum, pode, né? Se a pessoa tomar medicamento, o que eu falo sempre é alguns suplementos. Deixa eu tirar aqui essa imagem. O que eu não indico são suplementos como o zinco, que o zinco ele dá um pouco de enjoo, se você toma ele de estômago vazio, sem um transporte de alimento. O complexo B também eu não tô tomando nesses dias, nem complexo B, nem zinco e nem ferro.
Eu continuo geralmente tomando o magnésio, que é o repositor de eletrólitos aí, né? E quando dá aquela... Ontem eu mostrei pra vocês aquele chazinho salgado, né? Aquela sopinha fake, uma sopinha que imita uma sopa que é só água e tempero e sal. Aí coloquei sal grosso, ou sal integral. E geralmente quando você fica assim com uma sensação, dor de cabeça, mais lento, você põe um pouquinho de sal, que ajuda bastante debaixo da língua, tá? Café com adoçante não é legal, né? Se você não consegue, mas o bom é café puro. Ontem eu tomei, hoje daqui a pouco eu vou tomar meu café sem nada. Então eu tomo chá, água, café e essa sopinha aí com sal e orégano, alho, e aí ela é coada, né? Então a gente só pega o caldinho do gostinho. A Beleza Delivery diz que tá em jejum há 41 horas. Bom dia, posso tomar termogênico em jejum 20 a 24 horas? Acho viável, não sei no teu caso, né? Eu teria que estudar o teu caso. Então, pessoal, o jejum, então, é isso, né? É esse tempo aí, como eu já falei, quanto algumas horas. O que eu gosto muito desse de 36, 48 horas, que o primeiro dia é o mais difícil, né? Ontem dá aquela vontadezinha de fome. Mas hoje, por exemplo, como a fome tá silenciada, você fica super bem. Então, você continua queimando gordura. E quando você for comer, você vai ver que o apetite vai ficar muito menor. Você vai comer um pouquinho, você vai estar saciado. Dioneia diz que aprendi muito com você. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, a questão é que o jejum, ele não só emagrece no momento que você faz ele, mas ele é a verdadeira reeducação alimentar, é a reeducação do paladar, a reeducação do teu apetite. Você aprende o que é fome, você aprende o que é vontade, o que é saciedade. Isso nenhuma dieta faz, gente. Como faço para entrar no programa? No link da bio tem jornada prática do jejum. Aí você entrando lá no grupo, quando você acessa o Edu, vai te mandar a senha lá para você fazer no Nutrora, onde tem várias aulas. Aí sou eu, a nutricionista Bruna, que a gente fez o ano inteiro, várias aulas fantásticas toda semana. Dia 18 agora a gente retorna as aulas do Nutrora, ali as aulas semanais, tá? Porque é um programa recorrente, assim, não tem prazo para começar nem para terminar. Por que eu gosto muito dele? Porque as pessoas se mantêm ali para se fortalecer, né? Que a gente sabe que nesse mundo, para pessoas que querem ter uma certa qualidade de vida, uma certa disciplina na dieta, ela tem que se fortalecer também. E eu acho que o grupo é uma forma muito fantástica de fazer isso. A gente se anima, a gente troca informações, a gente compartilha de sensações e situações semelhantes, então é fantástico, né? E no mundo de hoje, gente, é quase impossível, né? Você conseguir se manter 100% sozinho, porque a gente sabe, né? É comida por todo lado. Feliz ano novo, obrigada, Cavalares. Então é isso, gente. Depois, a Lili diz que depois que ela fez de 24 horas, ela não consegue nem fazer menos. Pessoal, tem alguém aqui nessa live que tá fazendo jejum mais longo e que quer dar seu testemunho, quer falar aqui na live? Seria fantástico alguém compartilhar, né? Porque eu falando, vocês já estão cansados de me ouvir falando sempre. Então, se tiver alguém aqui na live que quiser falar sobre o seu jejum, esse jejum mais longo, me manda aqui que eu tento colocar você aqui na live. Daniela, para entrar no grupo da jornada é lá no link da bio, tá? Animadíssima com a minha segunda consulta e com você, muito feliz, ótimos resultados, obrigada, Flávia. Ai, Renata, que legal, eu adoro ver meus pacientes retornando com resultados, amo. Então é isso. O Maurício tá dizendo que ele tá dormindo mal. O magnésio, tomar à noite também ajuda nessa questão do sono, tá bom, pessoal? Fica tonta quando se exercita. O sal debaixo da língua ajuda bastante. O magnésio ajuda bastante nessa questão da tontura para repor os eletrólitos, tá bom?
E é isso, gente. Não consigo fazer menos vídeo que 24. Obrigada, Flávia. É que depois que você aprende a fazer, você vê que se você fizer uma refeição muito boa no dia, bem completa, acaba que a gente sabe que o corpo entende que é o necessário, né? O magnésio, lá no link, lá na jornada, a gente fala dos suplementos do magnésio. Você entra lá, você vai ver quais os tipos de magnésio. Mas aqui no Instagram também tem um destaque falando dos suplementos, tá? Que tá mais resumido, mas também ajuda. Pessoal, então eu vou encerrar essa live, vou deixar salvo. Gratidão aí pelas belas palavras. Tenham um ótimo ano aí, que 2023 seja muito abençoado, que vocês tenham os seus objetivos realizados, que vocês busquem mesmo. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, hoje em dia, ter uma saúde, um corpo equilibrado, não tô falando de estética, tô falando de funcionalidade, de autonomia, de saúde, de disposição. Pra gente hoje ter um corpo equilibrado e uma saúde mental também, a gente precisa conquistar, tá? Não é com o nosso ambiente de hoje, com tanta oferta de alimento, a gente não consegue viver no flow, assim, seguindo a maioria, a massa, e ter resultados bons. Provavelmente você vai se dar mal se você tem essa dieta aí, padrão ocidental, de ficar beliscando toda hora, carboidrato. Esse preço você vai pagar de qualquer forma. Então, o que eu quero dizer que, hoje em dia, para você ter uma vida regrada, ter esses resultados de saúde, você precisa lutar por isso. Não vão vir de graça. Então, sim, disciplina, sim, propósito, objetivo, autocuidado, né? Eu não consigo... Gente, coloca lá o tempo do jejum, vou comer de tal hora, pronto. Tem dias que não é a melhor alimentação, mas coloquem um tempo de jejum na vida de vocês, coloquem uma pausa no período de alimentação de vocês. Com toda certeza, vocês não só vão ter benefícios, ainda mais no mundo de hoje, a gente vê cada vez mais. Então, você tem que conquistar, você tem que lutar, você tem que se esforçar, que não vai vir de graça, tá bom, gente? Gratidão, então, beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau.